Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. E o tema da mensagem de hoje é: agora vejo. Agora vejo. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1, diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem pecou ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. E o significado do tanque de Siloé é enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Diga glória a Deus. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia. O cego mesmo dizia: sou eu mesmo. Então como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no a eles. E ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E agora vejo. Amém, meus irmãos? Olha, queridos, a cura de um cego de nascença é uma das mais belas histórias da Bíblia. Essa história é maravilhosa, gente. Essa cura se dá nas águas do tanque de Siloé. Qual é o significado que a gente viu de Siloé? Enviado. Este aqui foi o segundo milagre que Jesus realizou em Jerusalém. O primeiro milagre que ele realizou foi a cura do paralítico no tanque de Betesda. Ok? Agora, veja só, vamos lá. Alguns dados aqui para você entender esse contexto todo. Vamos lá. O tanque de Siloé é um recipiente quadrangular, medindo 25 metros de comprimento por 5 metros de largura e 5 metros de profundidade. A água vinha de um canal subterrâneo com 530 metros de comprimento, da fonte chamada Virgem, localizada mais ao norte do Vale de Cedron. E esse túnel, descoberto em 1886, foi construído por ordem do rei Ezequias. Olha só na tela ali, olha as fotos aqui desse tanque de Siloé. Na verdade, o que sobrou aqui são as ruínas, né? Eu estive lá agora, no mês de junho, em Jerusalém, e eu estive nesse tanque, né? Então aqui o tanque é menor, você vê, não tem 25 metros agora, né? São as ruínas, foi aquilo que sobrou. Então você vê uma parte do tanque de Siloé e saída para o túnel de Ezequias, né? E aqui você vê a vista do túnel para o tanque de Siloé. É interessante esse túnel aqui de Ezequias, gente. É muito interessante. Ele dá direto no tanque de Siloé. Mas o túnel de Ezequias, para vocês terem uma ideia, é um túnel com 530 metros, super estreito. Quem tem claustrofobia não consegue entrar nesse túnel. E eu fui. Você imagina só, é um túnel super estreito, você tem que andar, um por vez, em fila, agachado. 530 metros. Você consegue ou não? Quantos gostariam de fazer esse passeio comigo aqui? Vamos lá. Bom ou não? Quem tem coragem aqui? Deixa eu ver. Eu confesso para você que eu fiquei assim, será que eu vou? Será que eu vou nesse negócio ou não, né? E aí eu me arrisquei. Mas tem um detalhe, é 530 metros. Aí você pensa, poxa, não dá nem 1 quilômetro, né? Então é uma coisa rápida. Mas, gente, o passo é meio lento. Então você demora mais ou menos quase meia hora para atravessar.
Mas é muito legal. Aí a gente vai bagunçando, vai conversando, né, onde cada vez você vai em fila, e aí há momentos no túnel que é mais estreito, mais fechado, você tem que agachar mais, outros momentos você se ergue mais, enfim, é muito legal. E aí dá direto, né? A gente sai aqui, ó, sai aqui nesse túnel e cai direto, né, no tanque de Siloé, que é apenas um pedaço, né, que sobrou. E é muito interessante. Inclusive, aqui abrindo parênteses, eu vou para lá de novo o ano que vem. Vamos ou não? Hã? Oh, vamos lá, gente. Ânimo aí. Vamos. Vamos, é muito legal. É muito legal. Mas ok. Isso é um outro assunto, a gente fala depois. Mas vamos lá. O texto que a gente leu aqui, ele inicia afirmando o seguinte, que Jesus passando, ele viu quem? Quem é que Jesus viu? Um cego de nascença. Não era um cego apenas, era um cego de nascença, diz o texto. Ali estava aquele homem, nasceu cego, ele cresceu cego, ele não sabia ler e nem escrever. Ele não tinha nenhuma utilidade para a sociedade judaica. Não tinha utilidade alguma. Atualmente, vocês sabem disso, os cegos eles podem aprender, eles podem ler, eles podem escrever, né, por causa do sistema Braille. Vocês sabem disso, mas no tempo lá de Jesus, irmãos, naquela época as coisas eram diferentes. Os cegos não tinham valor algum. Para que servia um cego naquela época? Não tinha valor algum. E nascendo, pior de tudo, era nascer cego. Não era apenas ficar cego, mas era nascer cego. Porque nascendo cego, logo eram apontados como sendo castigados por pecados. Ou pecados da própria pessoa, que eles diziam, ou então pelos seus pais, né? A maldição alcançou a vida desta pessoa. Então não tinha valor algum naquela época um cego. Agora, meus irmãos queridos, este texto aqui que a gente meditou nesta noite, ele é um convite para nós, para sabermos lidar com as ações de Deus na nossa vida. É um convite para mim e para você. Como é que Jesus trata aquelas pessoas que necessitam de uma fé transformadora, curadora? Como é que ele tratou aquele cego? Como é que Jesus tratou aquele cego, irmãos? E como é que ele pode tratar a nossa vida? É isso que a gente vai pensar, porque eu quero deixar com vocês aqui nesta noite, de maneira prática, objetiva, lições de um encontro com Jesus. São 3 lições que eu queria pensar aqui desse texto, de um encontro com Jesus. Então, o que esse texto nos ensina sobre um encontro com Jesus? Vamos lá, está preparado ou não? Bora lá. Primeira lição que eu queria destacar com vocês aqui no texto é que Jesus, ele olha para os necessitados com compaixão. Vamos repetir essa primeira lição para a gente aprender, queridos? Vamos lá. Jesus, com compaixão. No versículo 1, o que é que o texto diz? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus parou e ele olhou aquele homem, irmãos. Irmãos, Jesus não vê multidões, Jesus vê indivíduos. Para Jesus não existe massa, para Jesus existem pessoas. Nessa noite Jesus não está olhando aqui uma massa, ele está olhando indivíduos, pessoas, e o olhar de Jesus para você é um olhar de compaixão. Você pode dizer um amém ou não? Então você pode soltar sua voz nessa noite e dar um amém bem forte aí. Oh, se anime aí, meu irmão. E aí, meus irmãos, os discípulos perguntaram. Os discípulos, eles perguntaram assim no versículo 2: mas mestre, quem é que pecou? Quando eles viram o cego. Este homem pecou ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Em outras palavras, o que eles estavam dizendo? O cego mesmo é o culpado por causa dos seus pecados? Ou são os seus antepassados que receberam lá uma maldição? Quem é o culpado dessa desgraça? E olha que interessante, porque os judeus, eles acreditavam, meus irmãos,
que uma criança poderia pecar no ventre da própria mãe. Eles tinham essa ideia, né? Que uma criança poderia pecar no ventre materno e que uma pessoa até poderia sofrer com consequências dos pecados cometidos dos seus pais. Mas é interessante porque Jesus, irmãos, não confirmou isso não. Jesus falou que era isso? Aí Jesus, ele não confirma aquilo que eles estavam dizendo, e Jesus aponta uma terceira opção. E ele deu uma resposta para os discípulos que, na verdade, deu um nó na cabeça deles. Qual foi a resposta que Jesus deu? Ele disse assim, no versículo 3: nem ele, nem seus pais pecaram, diz o texto, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Diga glória a Deus. Olha, meus irmãos, deixa eu dar uma boa notícia para você. É que a compaixão de Jesus nos alcança onde nós estamos. A compaixão de Jesus transforma qualquer situação da nossa vida, até mesmo aquelas situações que a gente não entende, que a gente não compreende. Transforma completamente a nossa vida. E aí então nós experimentamos as manifestações do poder e da glória de Deus na nossa vida. O interessante quando a gente olha para esse texto é que Jesus não responde à pergunta dos discípulos. Ele não responde. Quem é que pecou? Foi o homem ou os pais dele? E Jesus não responde. Jesus apenas disse o seguinte, queridos. Jesus, ele disse que Deus tinha um propósito abençoador, mesmo no meio daquela luta e da cegueira daquele homem. E Jesus continuou olhando aquele homem, tendo compaixão. Jesus olhou para aquele homem, meus irmãos, com um olhar de compaixão. Jesus olha para aquele cego de uma maneira diferente da sociedade. Jesus olha para aquele cego de uma maneira diferente da própria religião, que acreditava que a culpa ou era do pecado dele mesmo, ou então dos pais, dos pecados dos seus pais. E Jesus continuou olhando para aquele homem com um olhar de compaixão. Jesus, ele queria mexer na realidade daquele homem, e Jesus queria fazer a diferença na vida dele. Jesus quer mexer na sua realidade nessa noite, e ele quer fazer a diferença na sua vida, meu irmão. Você crê nisso? Então, a primeira lição que a gente entende aqui, e que a gente pode aprender nessa história, é que nesse momento da história que você está vivendo, meu irmão, Deus não está tão preocupado de quem é a culpa da desgraça que está acontecendo com você. Deus não está preocupado com isso nesse momento. De quem é a culpa dessa desgraça. Nesse momento Deus está olhando o que é que Ele pode fazer para você, por você, apesar de toda a desgraça que talvez, eu não sei, esteja acontecendo na sua vida. Ele quer te ajudar. Ele quer te salvar. Você crê assim ou não? Olha, Deus está aqui nos mostrando, queridos, que não interessa muito a gente ficar focando no passado, nas histórias do passado, nos problemas passados, nas lutas, focando nos culpados. Deus não interessa muito por isso não, Ele está nos ensinando isso. Deus está olhando para você, é daqui para frente, é daqui para o futuro. Creia nisso, meu irmão. E hoje Ele está dizendo para você: eu tenho algo melhor para a sua vida, meu filho e minha filha. Eu tenho algo precioso para a sua vida, e eu estou passando aqui por você. Não perca a bênção da minha compaixão e da minha misericórdia, diz o Senhor. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Não perca. Eu não tenho dúvida, queridos, que Jesus está passando aqui nesse momento, porque Ele ama muito você. Porque Ele marcou realmente um encontro com você, Ele tem um propósito para você. E é nesse instante que Ele está passando aqui. Ele não está tão preocupado com aqueles detalhes que nós ficamos preocupados. Porque nós nos preocupamos assim, nós queremos saber quem são os culpados da nossa desgraça. Nós queremos saber quem é que a gente vai cobrar, para quem que a gente vai entregar a fatura, quem é que paga essa conta. E Jesus não está preocupado com isso hoje. Ele está olhando para você nesta noite, para você, minha irmã e meu irmão, e dizendo: filho, filha, eu quero tocar na sua vida e fazer algo novo em você.
Ele mesmo diz: eis que faço novas todas as coisas. Deus quer fazer novas todas as coisas. O olhar de Jesus para você é um olhar cheio de amor e cheio de compaixão. Essa é a primeira lição que a gente aprende nesta noite. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Qual que é a segunda lição que a gente aprende, irmãos, desse texto? A segunda lição é o seguinte, que Jesus, ele vê a glória de Deus na desgraça humana. Vamos repetir juntos? Olhe para a tela e leia. Vamos lá? Jesus vê a glória de Deus na desgraça humana. Versículo 3. Jesus havia dito assim para os seus discípulos: este homem é cego para que a glória de Deus se veja nele. Então, é o seguinte, enquanto as pessoas olham para nós, e as pessoas querem encontrar os culpados, elas veem os culpados, elas veem as impossibilidades humanas, elas olham e veem os nossos limites. O Senhor, ele está olhando para nós e enxergando o que da sua glória pode ser acrescentado na nossa vida e no nosso dia a dia. É assim que o Senhor olha para nós. Deus está vendo um potencial, queridos, que a gente, com os nossos olhos humanos, não consegue enxergar. Mas Deus está vendo um grande potencial. E quantos de nós aqui, vamos ser sinceros, irmãos? Quantos de nós aqui tínhamos uma vida desgraçada? Vivíamos e andávamos errantes, em mentira, em desobediência, em pecados. Tínhamos uma vida que não agradava a Deus. Nós vivíamos no limite de todas as coisas. E já não havia solução mais para nós. De repente, alguns que estão aqui, nessa noite, alguém dizia assim de você: esse camarada já não tem mais jeito não. Esse, como diz aí uma vez um amigo meu, falou assim: não há Cristo que resolva isso. Ou seja, acabou. Esse não tem mais jeito. Quantos de nós éramos assim? Que as pessoas olhavam para nós e não viam valor algum e diziam: esse camarada não dá para nada. Olha a vida que esse cara leva. Olha o jeito que ele trata as pessoas. Olha como é que ele anda, como ele mente. Ele é desobediente. Mas a gente pode testemunhar que um dia Jesus passou diante de nós e Ele não se importou qual que era a nossa situação, Ele não se importou o tamanho do nosso pecado, mas Ele apenas viu a possibilidade da graça dEle operando na nossa vida e nos transformando. Glória a Deus, aleluia, irmãos. E é por causa disso que Ele nos salvou, é por causa disso que Ele nos alcançou, é por causa disso que Ele nos resgatou, Ele nos perdoou. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino de luz. Você fazia parte do reino das trevas, hoje você faz parte do reino de luz. Oh, diga aleluia. E aí Ele te deu uma nova vida, te deu um novo coração e te fez livre. Hoje você pode dizer, como a gente canta: eu sou livre. Será que você pode dizer isso nessa noite ou não? Diga assim: hoje eu sou livre. E a gente pode dizer que em todas as coisas nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor e a sua palavra. Glória a Deus. Eu particularmente não sei o que as pessoas veem em você. Eu não sei. Como é que elas te olham? Como que elas veem você? Mas o pior que eu tenho aprendido o seguinte: que o pior não é quando as pessoas veem coisas ruins na gente. Esse não é o pior. Sabe o que é pior? É quando a gente mesmo já não tem mais esperança. Acabou. Esse é para mim o pior. Quando a gente diz assim: já não tenho mais esperança. E aí então a gente diz para nós mesmos, a gente diz o seguinte: acabou. Não tem mais jeito. É o fim. A gente põe ponto final nas coisas. Não faça isso, meu irmão, porque Deus, nesta noite, Ele está olhando para você e Ele está vendo possibilidades infinitas da sua graça acontecerem na tua vida. Glória a Deus. E você não consegue, a gente não consegue medir a grandeza do que Deus quer fazer e do que Ele pode fazer na nossa vida.
Mas a palavra de Deus diz, 1 Coríntios 2:9 diz, vamos ler juntos aqui na tela, irmãos, vamos lá. As coisas que o olho não viu e o ouvido e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. É o que Deus tem para mim e para você. E a gente não consegue medir essa grandeza daquilo que Deus pode fazer, do que Ele quer fazer. E o interessante nessa história é que não é o cego que tem essa percepção que eu estou dizendo, do que Deus pode fazer. Não é ele que tem essa percepção. Mas quem tem a percepção é Jesus, do que Ele pode fazer na vida do cego. E aí ele se aproxima do cego e ele diz assim, em outras palavras, ele está dizendo, olha, eu quero fazer algo novo na tua vida. Eu quero fazer algo novo na tua vida. Sabe, queridos, tem muitas vezes que a gente é capaz de olhar para Jesus cheio de fé, né? Com o nosso coração cheio de fé, e a gente diz assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A gente é capaz de dizer, é verdade, mas há outras vezes na nossa vida que nós não temos essa capacidade, e a gente se sente largado num canto, jogado num canto, isolados e sozinhos. Mas como Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus é maravilhoso porque mesmo quando Ele vê a gente caído, e lá deixado no canto, jogado no canto, e sem esperança, Ele nos vê, Ele se importa conosco, Ele nos toca, e Ele diz, você não está vendo o que eu estou vendo na tua vida, eu tenho planos bons para você, diz o Senhor. Eu tenho um futuro bom para você, diz o Senhor. Você não está enxergando isso, mas o que eu tenho para te dizer, diz o Senhor, é que eu tenho planos de vitória para você. Há um futuro de paz, porque os meus pensamentos, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal. Deus deseja dar um fim bom a você. Diga glória a Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus vê a glória de Deus na desgraça humana. E a glória de Deus vai alcançar a sua vida nesta noite. Em nome de Jesus, diga amém. Mas há uma outra lição, uma terceira lição para a gente pensar junto aqui nessa noite. Há uma terceira lição. É que obedecer a Jesus atrai a glória de Deus para a nossa vida. Vamos repetir esta verdade, esta lição para a gente aprender? Vamos lá? Obedecer a Jesus atrai a glória de Deus para a nossa vida. Atrai a glória de Deus. E a gente vai ver dos versículos 6 a 11, isso é muito claro. Mas é engraçado, gente, porque parece que Jesus fez uma coisa meio esquisita aqui nesse texto, né? Ele fez algo meio nojento. O que ele fez? Sabe o que ele fez? A Bíblia diz aqui que ele cuspiu no chão. Ele fez um lodo com cuspe. Foi lá. Não foi assim que o texto diz? E aí ele pega esse lodo. Quer ver? Vamos fazer aqui. Vamos fazer, vai. Deixa eu cuspir aqui. Quem gostaria aqui? Deixa eu ver. Ah, irmãos, é só um exemplo aqui. Agora ninguém quer. Então, não é uma coisa nojenta? Ele vai, ele cospe no chão. Ele vai com o dedo, esfrega, faz um lodo. E ele pega esse lodo e faz o quê? E passa nos olhos daquele cego. Diz o texto. Que jeito mais estranho de curar, não é não? Que jeito mais estranho de curar alguém. Existem algumas teorias do porquê que Jesus fez isso. Algumas teorias interessantes do porquê que Jesus cuspiu. Alguns dizem que havia uma crença naquele tempo do cuspe como parte da vida e que aquilo era o ponto de contato da fé. Enfim, alguns dizem isso. Eu não sei. Mas nós podemos aprender, olhando para esse texto aqui, meus irmãos, nós podemos aprender que Jesus usou de muita sabedoria para tratar com aquele cego. Usou de muita sabedoria. Uma das coisas que eu e você, nessa noite, precisamos entender, se quisermos ver a glória de Deus na nossa vida. Quantos querem ver a glória de Deus na sua vida aqui? Deixa eu ver. Você deseja isso de verdade mesmo? Então, nós precisamos entender que se a gente quer ver a glória de Deus na nossa vida, nós precisamos então obedecer Jesus. Obedecer o Senhor.
Porque tem muita gente que diz que quer experimentar milagre de Deus. As pessoas dizem, eu quero experimentar o milagre do Senhor na minha vida, eu quero ver a glória de Deus na minha vida. Mas muitos querem experimentar um milagre de Deus na sua vida, até creem que Deus tem um potencial maravilhoso, imenso para a sua vida, mas não passa disso. Mas não vai além disso. Porque para a gente vivenciar isso, queridos, para a gente vivenciar a grandeza que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos nos comprometer com o Senhor e precisamos obedecer ao Senhor. E aí sim a gente vai experimentar a glória de Deus na nossa vida. Amém? Ou não? Mas como é que ele sabia dos detalhes? Como é que esse cego aqui, coisa doida, como é que ele sabe dos detalhes, né? Porque o Senhor aqui, gente, olha, veja bem, na sua sabedoria, o Senhor, ele criou uma situação para aquele cego aprender até obedecer a Jesus. Por quê? Porque vamos pensar que no mínimo é meio constrangedor, né, gente? Ficar com um cuspe no olho. É meio ruim ficar com esse cuspe. E foi o que aconteceu. Foi algo estranho, nojento. Mas quando Jesus disse que estava colocando aquele lodo naquele cego, que é o remédio ali do momento, provavelmente alguém estava dizendo o que estava acontecendo para o cego. Porque como é que o cego sabia dos detalhes que estava acontecendo? Porque o texto mostra que depois ele contou os detalhes. Então você imagina só, tinha alguém perto do cego, dizendo assim, olha, o tal de Jesus aí, agora ele cuspiu no chão. Agora ele colocou o dedo, ele está fazendo uma massinha aí. Aí o cego, mas que cor que é esse cuspe aí? Que coisa mais doida é essa? Não, ele está fazendo isso. Porque o cego conta literalmente como aconteceu. Alguém devia estar falando para aquele cego. Aí depois, Jesus pediu para que aquele cego fosse para o tanque de Siloé, diz o texto. Que é que significa? Enviado, aquele que foi enviado, aquele que recebeu uma ordem. E tudo isso, meus irmãos, todo esse processo fazia parte de um propósito do Senhor Jesus. Todo esse processo, ele disse para aquele homem, naquele momento, ir ao tanque e lavar o olho. E o que aquele homem fez, irmãos? O interessante é que o cego só foi enxergar, sabe quando que ele enxergou? A partir do momento que ele lavou os olhos. Quando é que ele foi enxergar, irmãos? Quando ele lava os olhos. Jesus colocou o lodo ali no cego e mandou aquele cego ir para o lugar daquele que foi enviado. Aquele que recebeu uma ordem. E quando o cego ele obedece essa ordem, ele lava os seus olhos no tanque, ele começou a enxergar pela primeira vez, entrou luz. Glória a Deus. Pela primeira vez aquele cego, ele vê árvores, ele vê uma planta, ele vê o sol. Pela primeira vez ele vê as pessoas. Pela primeira vez aquele cego vê o próprio tanque quando ele sempre tateava para chegar lá. Pela primeira vez Deus havia realizado um grande milagre na vida daquele cego. Deus é maravilhoso, meus irmãos. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, que realiza e continua realizando milagres até hoje. Diga glória a Deus. E sabe o que eu tenho aprendido? Que na nossa vida acontece igual. É muito parecido a nossa vida. Porque Deus nos vê, Deus toca o nosso coração. E depois Ele diz para a gente, olha, eu tenho um plano para você, eu tenho um projeto para a sua vida que você nem imagina. Mas você vai ter que andar comigo. Você vai ter que segurar na minha mão. Para a gente ir junto. E às vezes, eu confesso para vocês, a gente está no meio de uma situação tão complicada, tão difícil na nossa vida, a gente enfrenta problemas e dificuldades, e só por causa dessa situação tão complicada, que a gente acaba dando um passo, porque se não fosse tão complicado, a gente ficaria no nosso lugar, a gente não daria passo coisa nenhuma. É isso que muitas vezes acontece, a gente não se mexe, não sai do lugar. Mas é aí que a gente vê a sabedoria do nosso Senhor. É aí que a gente vê a sabedoria de Jesus, quando Ele chega para nós, irmãos, e Ele diz assim, filho, você quer aprender a andar na dimensão da glória de Deus? Jesus está perguntando para você nesta noite, você quer aprender a andar na dimensão da glória de Deus? Quantos querem aqui? Digam sim, eu quero.
Se a sua resposta é sim, então Jesus está dizendo, então meu filho, você que vai ter que aprender a andar comigo, você vai ter que aprender a segurar na minha mão, e entender que você é o enviado, e não o tanque, o tanque é lugar dos enviados, mas você é o enviado. Filho, você vai ter que aprender a partir de hoje a me obedecer. E aí quando a gente vive, meus irmãos, essa bênção, obedecer para nós é motivo de alegria, é motivo de prazer, alegra o nosso coração. E aí o texto nos conta, queridos, que quando as pessoas, elas viram aquele cego, o que elas fizeram? Elas começaram a perguntar, aquele não é o cego que ficava naquele ponto lá mendigando? Não é esse cego? Outros diziam assim, não, acho que não, é parecido, mas não é ele não. Mas aquele que foi abençoado, o cego que foi curado, o cego que foi abençoado, ele não aguentou, ele começou a divulgar. E ele disse o seguinte, ei, sou eu mesmo, eu era cego, mas agora eu vejo, eu fui curado. Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus por isso. É assim que Deus trabalha na nossa vida, queridos. É assim que Deus trabalha no nosso coração, quando a gente aprende essa dimensão da grandeza do poder de Deus, a gente aprende que obedecendo a Deus, nos pequenos detalhes, nos mínimos detalhes, a gente vai crescendo então a cada dia na graça de Deus, e a alegria da glória de Deus enche o nosso coração e enche a nossa vida. Como é bom experimentar isso na nossa vida. E se para alguns aqui de repente é enfadonho, e pesado ter que obedecer a Deus, para aqueles que vivem nessa dimensão que eu mencionei, é um prazer obedecer a Deus. É um prazer, porque você vai ser capaz de dizer o seguinte, você vai dizer assim, eu estou servindo ao Senhor, porque olha só, sou eu mesmo, eu estava cego e agora eu vejo, olha o que é que Ele fez por mim, e olha o que é que Ele faz por mim todos os dias da minha vida. Deus tem um projeto para você, meu irmão. Deus tem um projeto para você, minha irmã. Não duvide disso. E o projeto que Ele tem para você não se baseia na potencialidade da sua capacidade ou das pessoas que você conhece. Não, nada disso. Esse projeto que Ele tem se baseia mesmo no poder do Deus vivo que quer tocar e que quer transformar a sua vida nessa noite. Glória a Deus, isso chama-se graça, isso é o favor de Deus, é o favor imerecido de Deus, isso é o amor de Deus, isso é a misericórdia do Todo-Poderoso por mim e por você. Ele vai tocar e Ele quer tocar a sua vida nesta noite. Glória a Deus por isso. Mas muitas vezes, entenda o seguinte, que muitas vezes os milagres não vão acontecer automaticamente, na sua hora, no seu tempo. Na vida daquele cego, o milagre aconteceu automaticamente, irmãos? Sim ou não? Na vida daquele cego não aconteceu automaticamente, como Jesus até fez em outras ocasiões, que foi algo instantâneo, automático. Mas o Senhor conhecia a natureza daquele cego. Assim como o Senhor também conhece a minha e a sua natureza. E às vezes o que é que vai acontecer? Às vezes o Senhor vai trabalhar conosco um pouco diferente. E o Senhor vai dizer o seguinte para a gente, filho, eu vou colocar um pouco de lodo aí no seu olho, para você ser constrangido, entre aspas aqui, a me obedecer. Eu vou colocar um pouco de lodo no seu olho. E aí a gente vai se levantar para dar um passo, e para dar o outro passo, e mais outros passos, e na medida que a gente vai obedecendo a ordem do Senhor, a gente vai sendo surpreendido pela luz da graça de Deus que vai enchendo a nossa vida, irmãos. É isso que vai acontecendo, e aí então nós vamos responder, e nós vamos dizer como aquele cego disse, sou eu mesmo, eu agora estou vendo, eu era cego, mas hoje eu vejo. Glória a Deus. E não importa o que as pessoas vão pensar da gente, não importa o que as pessoas pensam de nós, se acreditam em nós ou não acreditam, se elas apoiam ou não apoiam, se elas aplaudem ou elas criticam, não importa nada disso, sabe por quê? Porque eu sei que eu era cego, que antes eu era cego, mas agora eu vejo, e eu vejo porque a graça de Deus tocou na minha vida.
Que bênção isso, irmãos. Mas se, sei lá, em algum momento isso afetar o teu coração, se isso afetar o teu coração, lembre-se de uma promessa de Jesus. Sabe o que é que Jesus disse? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos repetir as palavras de Jesus? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a certeza que a gente tem, que Jesus está conosco todos os dias. E aí andar com Jesus é aprender que eu posso ouvir a voz dele. Andar com Jesus é a gente aprender que a gente pode sentir a presença dele, que a gente pode ser abraçado por ele todos os dias, porque a gente tem a plena convicção de que ele nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Ele está conosco, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, disse o Senhor. Então eu pergunto para você aqui nessa noite, para a gente ir já caminhando para um fim. Você reconhece, seja sincero com você mesmo, que você precisa aprender a caminhar com Jesus? Diante dessa história, você reconhece isso? Provavelmente nessa noite ele pode passar um lodo aí no seu olho, e eu não sei o que é que isso pode significar na sua vida. Talvez ele vá te orientar quais serão os próximos passos que você deve dar. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, que à medida que você vai andando com Jesus, você vai ver a misericórdia dele tocando na sua vida. Glória a Deus. O primeiro passo, quando é que você pode dar? Você pode começar hoje, aqui e agora. O primeiro passo é agora. Ele quer fazer algo novo na tua vida. Ele está pedindo para você dar um passo de fé, colocando a tua vida, os teus medos e as impossibilidades nas mãos dele. Coloca, entrega o teu caminho ao Senhor. Coloque nas mãos dele. Eu não sei, talvez você esteja como aquele cego. De repente aquele cego tinha perdido a esperança. Já não tenho mais esperança da vida, não dá mais. Eu acho que vai ser assim mesmo. Eu sou um cego de nascença, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. De repente você está assim hoje. Eu acho que não tem mais esperança para mim, Ronaldo. Porque eu nasci assim, eu cresci desse jeito, e eu continuo assim, eu acho que não tem jeito. Mas aí, queridos, aquele cego, ele recebe aquele lodo no olho, ele se levanta, e ele vai andando, e ele vai tateando até chegar no tanque de Siloé, para fazer aquilo que Jesus estava mandando. E enquanto ele fazia todo esse movimento, todo esse gesto, a graça de Deus vinha sobre a vida dele e alcançava a vida daquele cego, que é o que Jesus vai fazer com você nesta noite. Mesmo você não enxergando, você vivendo uma vida do jeito que está, torta, mas você está dizendo, olha, eu quero sim ser curado. Jesus está dizendo para você, olha, ele passa o lodo hoje no seu olho, ele está dizendo, agora você vai até o tanque lavar. E você mesmo sendo cego ainda, você vai, você se levanta e vai andando com dificuldade, que você não consegue enxergar, vai tateando, mas você segue a voz do mestre. Você é obediente à voz do mestre, enquanto você vai dando um passo de fé, um a cada dia, um por vez. Olha, a boa notícia que eu te dou é a seguinte, que a graça de Deus vai alcançando a sua vida. A graça de Deus vai te alcançar e você vai ser restaurado para a glória de Deus. Aleluia. Olha, a desesperança não pode dar a última palavra. Não pode dar a última palavra. Quem que é a esperança? A esperança tem um nome. E quem é a nossa esperança? É Jesus. Nós andamos com Ele, nós andamos nele, e só Ele tem palavras de vida eterna. Eu encerro com vocês concluindo dizendo o seguinte: você quer aprender a caminhar com Jesus? Quantos querem aprender aqui nessa noite a caminhar com Jesus? Você deseja isso? Você deseja obedecer à voz do Mestre? Obedecer à voz de Jesus? Talvez, eu não sei, as coisas estão dando errado na sua vida, porque você está caminhando em desobediência. E você está esperando um resultado positivo na sua vida, mas caminhando em desobediência. Você acha que vai dar certo? Não tem como. De repente você está lutando nas suas próprias forças e não está seguindo os conselhos do Mestre.
De repente você está lutando diante de uma situação na sua vida, ou na sua casa, na sua família, ou na sua vida pessoal mesmo. Dentro de você, você está lutando nas suas próprias forças e não está seguindo o conselho da palavra, o conselho do mestre. E é por causa disso que você tem fracassado, ido de fracasso em fracasso. É por causa disso. Você deseja mudar essa situação na sua vida? Hoje ainda? Você quer ouvir a voz de Jesus ainda hoje? Então é simples. Dê um passo de fé, obedeça, e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Será que você pode receber essa palavra na sua vida em nome de Jesus? Receba essa palavra em nome de Jesus.